boa tarde a todos. Eu sou o professor Pedro Moacir Pérez da Silveira, sou docente na Faculdade de Direito da UFPEL há 35 anos, quase isso. E, conforme havia dito há 2, 3 dias atrás, minha intenção é de contribuir com as eleições que irão ter lugar na nossa universidade para os cargos de reitor e vice-reitor no curso desta semana que hoje se inicia. E, portanto, eu me dirijo aqui a toda a comunidade universitária, em geral, e em particular as 4 chapas que estão aí se defrontando para ver qual delas será a que obterá o maior número de votos para potencialmente tornar-se aquela que irá ter dentre os seus representantes o reitor e o vice-reitor da próxima administração da UFPEL. Eu digo potencialmente porque sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil e recentemente tivemos um exemplo incomum nas práticas que se iniciaram ainda no século passado de nomeação para reitor e vice-reitor daqueles que fossem os mais votados. Não foi o que ocorreu há poucos dias na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, quando o terceiro colocado, professor Bulhões, por intervenção, ao que tudo indica, direta de um deputado gaúcho, Bibo Nunes, muito ligado à presidência da República, muito trabalhou também para que houvesse esta desconsideração pelos primeiros indicados e foram nomeados aqueles que pertenciam à chapa do professor Bulhões, ele e o vice, não sei o nome deste colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas enfim, eram os terceiros. Portanto, nós temos que estar muito atentos, até porque é o que eu posso perceber, nestas eleições aqui na UFPEL não temos nenhuma candidatura identificada de forma plena e talvez até mesmo de forma mínima com o governo federal, razão pela qual aquele que for eleito entre o primeiro e o segundo turno, se 2 turnos tivermos, ou aquele que já for eleito no primeiro turno, se apenas um turno ocorrer, deverá ser defendida a sua nomeação por todos os outros integrantes das demais chapas por uma questão de validade democrática, de importância que se deva dar à autonomia universitária, garantida constitucionalmente, e que faz com que nós precisemos avançar nessas disputas na defesa do que já foi conquistado, do que já foi obtido, do que já faz parte da forma de ser da universidade brasileira, da forma de ser da universidade pública brasileira, que implica na indicação para nomeação daqueles que são os efetivamente vitoriosos nas urnas. Esta deverá ser a luta, este deverá ser o empenho das chapas que não lograrem êxito, em favor da chapa que lograr êxito, porque mesmo perdedoras no quantitativo dos votos, o processo eleitoral é mais relevante nesse aspecto do que aquilo que se possa compreender como como resultado, não é, do processo em si ou o processo em si. O processo em si é mais importante neste particular do que o próprio resultado. Mas a minha contribuição não fica nesta recomendação, nessa sugestão de apoio de uma chapa pelas demais. O que quero aqui é tecer algumas considerações críticas ao que pude compreender desses debates, até agora travados, pelas 4 chapas concorrentes.
Eu não acompanhei todas as divulgações, não acompanhei tudo o que hoje tem este nome, as lives, não é? Eu não acompanhei, enfim, tudo o que foi feito por todas as chapas para chegarem até onde agora estão. Acompanhei, isso sim, um bom número de debates que foram travados, debates prejudicados pela forma como se estruturam, porque há muito pouco tempo para que se possa conhecer realmente as ideias de cada chapa sobre a universidade, sobre educação, enfim. Mas isto não me trouxe por si só a impressão de que alguma coisa de errado havia. Me parece que se todas as chapas tivessem tido um tempo exaustivo a seu dispor, também sofreriam do mesmo mal, que pretendo agora discorrer a respeito, e foi o de terem caído numa armadilha do nosso tempo, sem que tenham, obviamente de forma consciente, exatamente por isso não se trata de um problema de caráter, mas é uma armadilha que a todos pegou, porque todos, enfim, incorreram num erro de interpretação do sentido da universidade pública, do sentido da universidade e da transformação da universidade, mesmo pública e mesmo dirigida por pessoas que aparentemente se vinculam com o campo de esquerda ou com ideias minimamente socialistas, acabam formando gestões administrativas voltadas à defesa do capital burguês contemporâneo ou da forma burguesa de administração do capital contemporâneo. Somos todos reféns disso e eu lamentei profundamente que nenhuma das chapas tenha se apercebido dessa circunstância e enfrentado isto, fundamentalmente isto, e não essas turbulências de superfície que se afiguraram nesses debates que aparentemente eram ou mostravam chapas por vezes muito antagônicas umas às outras, mas antagonismos sem relevância, antagonismos sem profundidade, antagonismos muitas vezes formais, sem que houvesse uma densidade material de cognição sobre o sentido de uma universidade pública e o aprofundamento da discussão disso em face do que significa ou do que pode significar a educação na perspectiva gestionária do grande capital mundial contemporâneo, que atinge os países em geral, e o Brasil não poderia estar de fora dessa circunstância, e ainda bem mais do que outros países dos estados ditos mais civilizados ou de primeiro mundo, porque nós não temos uma estrutura histórica de rebeldia e de recusa. Nós, historicamente, nos adaptamos a adaptações para darmos continuidade a modelos de dominação, mesmo que aparentemente não estejamos ao lado destas formas de opressão. Mas então vamos conversar um pouco sobre essas questões. Eu acho que para que possamos bem analisar isto, é preciso entendermos que até as 2, 3 primeiras décadas do século XX, até o momento em que nós não vivíamos o apogeu do fordismo, a ideologia ela se vinculava a uma fonte originária razoavelmente identificável. Ou era o pai, ou era o patrão, ou era o político, ou era o religioso, ou era o cientista, ou era o filósofo. De alguma maneira, nós tínhamos perspectivas de entendimento do mundo que partiam de certas compreensões que se revelavam muito mais claramente através dessas fontes. Mas a partir do fordismo, que implicou a segunda revolução capitalista, nós passamos a lidar com um outro fenômeno, que foi o da produção industrial em série e a dissipação, o esvanecimento desta fonte mais concreta de propulsão ideológica para a anonimização do poder e para a anonimização da fonte de produção ideológica. Ou seja,
a partir dos anos 30, aparece aquilo que Claude Lefort, lá nos anos 50 e 60, este francês que lecionou aqui no Brasil e que teve muitas relações acadêmicas com o Brasil, denominou de ideologia invisível, e que depois, em artigos e outras obras da professora Marilena Chaui, especialmente, mas entre muitos outros, acabou ganhando o nome de ideologia da competência. Ou seja, a organização implica o aparecimento, lá a partir dos anos 30 aproximadamente, no apogeu do Fordismo, implica o surgimento de uma racionalidade administrativa que vai ser introduzida como forma de fazer com que a organização funcione por si só, com que a organização se estabeleça de forma hierárquica, com que a organização produza comandos verticais, dissociando os de cima dos de baixo e os de baixo do de cima, de tal forma que a ordem original do comando deste poder da organização não encontra mais claramente quem a produziu. Mas, como a partir daí também nos vinculamos a organizações que vão fazer com que, e perdoem a expressão, subir na vida signifique entregarmos nossas vidas, do ponto de vista laboral, a estas organizações que nos acolhem como trabalhadores seus, para dentro dela galgarmos postos, atingirmos postos, aumentando o nosso poder de mando, nos aproximando dos núcleos de poder, mas nessa escalada vertical, nessa escalada hierarquizada, e aquele que tanto mais subir nesta organização, melhor terá a sua vida, mais visível terá a sua vida, mais status ganhará na sua vida, mais poder ganhará na sua vida e mais notado será pelos outros na sua vida. Ou seja, a organização implica numa repartição social do trabalho em que os trabalhadores que para esta organização trabalham entregam completamente as suas vidas para nelas crescerem e, a partir deste crescimento, evidenciarem que estão tendo mais poder do que outros, porque o jogo é ter mais poder do que outros em qualquer escala vertical, em qualquer subida hierárquica. Este é um dos aspectos da organização, mas isto não a explica por completo. É preciso que se diga que uma organização será mais racional quanto mais eficiente for, e que, portanto, se ela for eficiente, ela estará denotando que algumas pessoas que a tornaram eficientes possuem um tipo de saber, um tipo de conhecimento que faz com que esta organização, no seu modelo funcional, demonstre que aquilo que afirma e produz pode ser confiado ao que se pode considerar como verdadeiro. Ou seja, esta organização produz uma fraternidade nem tão disfarçada, ao contrário, profundamente evidenciada, com o que se passa a conhecer como conhecimento científico, já no âmbito não apenas da técnica, mas da tecnologia. E neste aspecto, ou melhor, e neste sentido, nós que estamos a entregar nossas vidas a estas organizações, procuramos desenvolver competências para fazer a organização que nos acolhe funcionar melhor. E, portanto, a ideologia que nos seduz é a ideologia da competência. Competente não é apenas aquele que mais sabe,
embora também isto seja. Competente é aquele que, por mais saber, mais pode, dentro da estrutura hierárquica da organização, do que aquele que está abaixo dele, porque saber não lhe é possível, ou pelo menos saber o que o de cima conhece não lhe é possível. Uns seres humanos tornam-se mais do que os outros em nome da organização que os coopta para esta forma de viver. Este é um segundo aspecto, mas o terceiro implica a administração científica racional desta organização. É preciso emprestarmos racionalidade a esta organização no seu fazer. E é isto, precisamente isto, a junção desses três elementos caracterizadores dessa nova forma de ser do capitalismo depois da sua segunda revolução, a Revolução Fordista, que vai deslocar a fonte originária da ideologia, que era reconhecível, identificável e talvez fotografável, para utilizarmos uma imagem da objética, para agora uma ideologia onde não aparecem os ideólogos, pois a organização funcionando bem possui sujeitos que trabalham para a ideologia da competência, e trabalhando para a ideologia da competência e subindo dentro da escala interna das organizações, esses indivíduos vão se tornar mais poderosos aqui e acolá nessa estrutura. Sendo assim, nós vamos notar que aqueles que possuem o conhecimento das ações a serem realizadas não precisam saber o porquê estas ações precisam ser realizadas. Sabem apenas como devem ser realizadas. E o que é ideologia? Desde os tempos em que Destutt de Tracy cogitou o seu nome, desde os tempos em que Marx conceitou ideologia, até mesmo desde os tempos um pouco posteriores em que Max Weber pensou ideologia, o que é ideologia no sentido mais aceito entre os teóricos, entre os filósofos? Ideologia é uma representação normativa que não nos diz o que saber, mas nos diz o que saber e como saber. Que não nos diz o que querer, mas nos diz também como querer. Que não nos diz o que fazer, mas nos diz também como fazer. E quando a ideologia nos diz o que é e como, ela se torna uma representação pré-figurativa que tem uma normatividade, ou seja, se nós fugirmos da norma, nós não seremos competentes. E se estamos envolvidos num ambiente de ideologia da competência, nós somos escravos da competência e fazemos com que a organização trabalhe em nome desta competência para que produza mais, independentemente do que for. Isso ocorreu com os hospitais, com o Estado, isto ocorreu com as empresas, isto ocorreu com os educandários, isto ocorreu com a educação. A educação passa a ser administrada por uma racionalidade gestionária, irmanada com a ciência, que é exatamente aquele tipo de entendimento que nos diz muito mais claramente o que é verdadeiro e o que é falso, porque há a possibilidade de demonstrar o que afirmo. A universidade se torna inimiga da dúvida, não empresta importância pedagógica à dúvida, porque a ciência, quanto mais dubitativa for, mais próxima de um terreno que a recusa estará. Diversamente da filosofia e dos saberes humanos em geral, que aceita a dúvida como um instrumento ou como elemento que desperta a curiosidade para um próximo passo. A dúvida desassossega a mente do novo homem. A dúvida desassossega a mente contemporânea. A mente contemporânea é binária entre o sim e o não, o verdadeiro e o falso, o talvez
não é estimulante. O talvez é apavorante. Mas a universidade, e aí está a armadilha que caíram todos os meus queridos colegas das 4 chapas, e que caem todos aqueles que estão competindo aqui e acolá por eleições nas universidades brasileiras e mundo afora, mas repito, mais sentidamente no terceiro mundo, os meus colegas professores, os meus colegas servidores técnicos administrativos, já não trabalham em nome da autonomia das suas compreensões, já não trabalham como homens livres, trabalham cooptados por um sistema de funcionamento que elogia, homenageia, preconiza, defende, estimula e louva a competência, sendo que a competência significa faz o que tens que fazer, mesmo que não saibas por que estás fazendo. Isto contamina a pesquisa, isto contamina a extensão, isto contamina a sala de aula. E não foi à toa que nós importamos e emprestamos o status constitucional da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão dentro de universidades públicas, notadamente, são as que nos importam, para que essa indissociabilidade não permita deserções perigosas de almas livres, para que forme exércitos competentes que, quanto menos pensam, melhores frutos trarão à empresa. E a universidade mesmo pública, e mesmo que administrada por pessoas vinculadas à democracia, ao campo do socialismo, ao campo, enfim, de uma compreensão e tolerância com o próximo, por boas almas, se não se aperceber dessa circunstância, irá administrar com prazer, entendendo que bem está conduzindo sua universidade pela competência que ela tem, administrará essa universidade para o grande capital internacional que compra o seu produto de forma barata, ou que adquire o saber produzido na universidade sem sequer por isso dar alguma retribuição. Nós somos reféns, meus caros amigos professores, e eu que sou já um homem que me despeço da vida acadêmica, embora vá continuar com a filosofia por dentro. Já sou da velha guarda da universidade. Eu que em breve deverei sair e aposentar, talvez fique um pouco mais, se outros interesses tiver, mas eu que estou de partida preciso fazer esta informação porque eu tenho a impressão que a universidade, até porque sou uma só alma, não me compreendeu nunca, mas eu também não a compreendi nunca. E talvez tenhamos empatado o jogo. Um triste empate. Não queria nem ganhar sem repartir, nem perder por ser esmagado. Mas eu fico muito preocupado quando nós ficamos alegres com os rankings das universidades. Celebrarmos que somos a 10ª universidade brasileira. Celebrarmos que a Faculdade de Direito, minha unidade acadêmica, a qual me vincula há 40 anos, entre estudante e professor, quando sobe nesses rankings dos cursos jurídicos, quando sobe no ranking da OAB pela aprovação dos seus alunos, isto me deixa, na verdade, eu não diria triste, mas profundamente inquieto, porque sobre isso não se reflete. Subir nesses rankings é uma maravilha formal, mas pode ser um inferno material na medida que quanto mais estamos subindo nesta escala de sermos bem vistos pelo que fazemos na pesquisa, no ensino, na extensão, indissociavelmente, talvez estejamos mais atendendo os interesses de quem nos concede esses louros
de quem nos tece essas loas, que no fundo é o grande capital, mas onde tem instituições como a OAB, como, enfim, essas revistas que fazem rankings e tal, que são bem intencionadas. O problema não está na intenção de quem faz o ranking, o problema está na distração da inteligência, na distração dos filósofos, e eu culpo a minha classe por isso, porque são poucos a combater os rankings, são poucos a combater o odioso currículo Lattes, são poucos a combater a meritocracia estúpida num país desigual, são poucos a combater o bom combate, são poucos a combater o que precisa ser combatido. Todos nós, reféns que somos da ideologia da competência, queremos ser competentes, para que, sendo competentes, tenhamos uma visibilidade maior. Nossos títulos, nossos artigos, nossa respeitabilidade e, muitas vezes, ao lado disso, a nossa estupidez e a nossa cegueira. Vejam, os amigos e as amigas, o que lhes direi a seguir, e não me alongarei muito, porque eu sei que esses vídeos que circulam na internet têm pouca audiência quando se tornam alentados, porque a paciência também morreu quando, na pós-modernidade, morreu a narrativa maior. Sobre isso já falei em outras oportunidades e aqui não tornarei. Mas vejam em que se tornou a universidade, um aglomerado de siglas. Quando se ouve os debates entre os candidatos à reitoria, quando eu ouço os debates universitários nas reuniões departamentais, do conselho departamental, onde quer que eu transite nesses ambientes da universidade, em que cada vez me faço mais ausente, tenho sido um ectoplasma observador, que não sou visto enquanto olho, o que não deixa de ser uma posição um pouco cômoda, ainda que egoísta, porque não participo das discussões, quando talvez devesse participar mais. Mas 35 anos de cansaço fadigam qualquer camelo de beduíno. Queria lhes dizer que um aglomerado de siglas significa a partição operacional nítida de uma ideologia de competência. Todos os setores têm siglas, todos os departamentos têm siglas, todos os projetos têm siglas, todos os atendimentos ao público têm siglas, todos os núcleos têm siglas. Nós somos ainda seres humanos cujos nomes trabalham para siglas e que daqui a pouco talvez nós próprios venhamos a nos tornar siglas, como de 20 anos para cá começamos a ver isto. FHC, ACM, PC Farias, JB. As pessoas vão também diminuindo a sua dimensão humana, sendo designadas por aquilo que fica pendurado nas portas das instituições, que a gente não sabe o que é. É NEPAP, NAP, NAT, NET, NET, PUT, sei lá. Estou inventando siglas, mas todas elas, se eu quiser, podem significar alguma coisa. CAPES, CNPq. Por que as coisas não têm o tamanho delas no nome? Desde que os idiomas foram inventados, ou desde que os idiomas foram cultivados e caminharam pelos milênios, as designações foram centrais. As siglas significam uma redução dessas designações em nome da identificação de uma especialidade, de um retalho da colcha, de um fragmento de uma totalidade, mas que, em conjunto, haverão de pôr em funcionamento, porque são dentes de uma engrenagem, toda a organização fundada na ideologia da competência. E nós somos servidores das siglas Nossas Senhoras. Nós somos servidores das organizações
que são uma espécie de deidades. E nós não perguntamos mais o que fazemos, por que fazemos e para onde vamos com isso que fazemos. Eu teria muito mais a falar, mas não quero, já estou vendo aqui no meu celular que estou com 30 minutos. Mas eu perguntaria o seguinte, apenas para findar com perguntas. A demanda do mercado e a educação de sentido burguês da humanidade precisa ser analisada por quem discute a universidade, por quem quer geri-la, por quem quer administrá-la. É preciso entender a educação no sentido burguês contemporâneo, sem recairmos naquela ideia burguesa mais tradicional, marxista. Não precisamos ser marxistas para isso. Essa dicotomia da arrogância marxista versus a pluralidade das teorias não marxistas, que cria uma espécie de dois campos, os que são e os que não são marxistas, é uma tolice. Não precisamos ser marxistas. Basta que sejamos amigos de verdades possíveis, de concepções mais razoáveis, de entendimentos mais sensatos, mais defensáveis, mais argumentados. Pensem na demanda do mercado. Pensem nesta demanda do mercado a cooptar a organização a qual entregamos nossas vidas. E onde queremos subir na escala vertical e hierárquica para sermos notados e termos um pouco de acesso aos núcleos de poder, aos miolos de comando. O que fazemos nesse mundo, meus caros colegas, professores, meus caros colegas, servidores técnico-administrativos, meus caros alunos, nós que somos os 3 segmentos de uma universidade pública. O que fazemos neste mundo? Damos continuidade, procurando a ele nos adaptar? Ou estabelecemos em nós aquilo que foi uma mola propulsora na rebelião educacional na França em 68 e que nos pegou 10 anos em atraso depois? Nós procuramos a rebeldia. Mas a rebeldia não pela rebeldia em si, e nem para cultivarmos em nós aquele humor agreste de um homem azedo por dentro, embora explicado com beleza incomparável no L'Homme Révolté do Albert Camus. Não para que sejamos homens revoltados, mas para que sejamos seres humanos rebeldes, para que recusemos um tanto a pedagogia da adaptação e admitamos um tanto a pedagogia da resistência, emprestando uma importância pedagógica à dúvida e não sendo apenas escravos da senhora ciência de núcleo duro, para não sermos escravos daquela organização que nos exige competência, onde nós fazemos o que precisamos fazer sem saber por que fazemos. Isto tinha que ter sido debatido, e talvez muito pouco além disto, pelas 4 chapas que se debateram, que estão ainda se debatendo neste momento. Nós temos que trabalhar uma universidade não para adaptar-se ao mundo como ele é, porque o mundo como ele é um mundo desigual. Nós temos que ter uma universidade voltada ao mundo como ele não é, mas deveria ser a partir de uma concepção humanista de como deveria ser este mundo, o que pressupõe resistência e não adaptação, mas pressupõe espírito crítico. E por isso eu apoiei e continuo apoiando a chapa conduzida pelo professor Fábio, pela professora Isa, a chapa 2, o FPEL+, porque, em primeiro lugar, pertence ao mesmo campo epistêmico, de forma geral, a que eu pertenço, mas também porque eu noto que é possível, neste grupo, discutir-se mais ampliadamente essas questões da universidade, da forma como aqui propus. Formação do homem rebelde,
não do homem revoltado, vinculação à pedagogia da resistência, não à pedagogia da adaptação, autoquestionamento sobre o nosso papel no mundo, entendimento da pedagogia voltada a servir a ideologia da competência, onde fazemos o que fazemos sem saber por que fazemos. E estas seriam as indagações que eu acho que as chapas deveriam não ter feito umas em relação às outras, mas cada uma deveria trazer a sua compreensão de mundo. E não o que vai fazer na unidade tal, o que vai fazer no setor tal, no departamento tal, como é que vai melhorar a chance de obter verba para isso, para aquilo. Claro, essas coisas são importantes, mas são muito menores na discussão de uma universidade verdadeira, de uma universidade ampliada, de uma universidade eticamente mais defensável, a despeito dos prejuízos que a forma como se fazem os debates traz. Mas discutir como melhorar a qualidade da unidade A, B, C ou D, como obter verbas para esta, aquela outra pesquisa, como, enfim, instrumentalizar certas vias de acesso da universidade à sociedade como forma de retribuição pelo custeio social de uma universidade pública, o que é óbvio. Não fazer, enfim, com que na sala de aula haja uma preparação à adaptação, não fazer com que a pesquisa implique num redimensionamento aprimorado da competência para servir ao mesmo Senhor, e não emprestar uma característica quase religiosa de piedade que por vezes pode se encontrar numa atividade extensionista. Claro, todos podem agradecer a isto, que não é pouco que a universidade faz. Mas todos agradeceriam de uma forma, tenho certeza, mais elevada, se entendessem que a universidade não discutiria os pormenores, os fragmentos, os detalhes, os pequenos instantes, mas discutiria como ela, dentro do mundo, pode ser, porque ela, dentro do mundo, há de ser, precisa ser, uma das fontes de conhecimento crítico, de formação de conhecimento crítico, para que nós cumpramos talvez a mais nobre tarefa da educação, que é construir o conhecimento pelo estudante e construir o estudante pelo conhecimento. Formar seres humanos em si, e não formar seres humanos para o trabalho nas organizações vitimados pela ideologia da competência. Não louvarmos o homem competente, louvarmos o homem que é mais sábio. E não necessariamente ser mais sábio é ser mais competente nesse sentido que a tecnociência nos trouxe a partir da segunda revolução do capitalismo, lá no Fordismo, e que agora, no terceiro milênio, se tornou o que estamos vendo. Uma nadificação, uma nulificação humana, o desaparecimento do ser humano, a morte da grande narrativa. A pós-modernidade chegou com seus dentes escancarados e tem fome de nós. E o nome da pós-modernidade, ou o seu apelido, é grande capital cooptador. Isto que eu gostaria de ter visto como discussão, e que talvez, em havendo segundo turno, quem sabe ainda veja. Muito obrigado. Boa sorte a todos. Avante, Chapa 2. Estamos aí. Já envelhecendo, já saindo de campo, mas ainda estamos nas 4 linhas. Obrigado. Boa tarde.